No Alvo com Heron Falco. Olá, boa noite. O nosso tema de hoje é candidaturas independentes, né, que o nosso amigo Rodrigo Mesomo, que está aqui com a gente hoje, é um especialista, até onde eu saiba, o maior especialista que eu conheço, pelo menos aqui do Brasil. E além desse assunto, obviamente, a gente vai, como sempre, tomando um bom vinho, vai devagar aí sobre outras coisas, outros assuntos que sempre surgem no meio da conversa. Então, Rodrigo, se você puder no início só falar um pouquinho do seu background, lembrando que no Brasileiros Extraordinários a gente está tentando transcender a profissão, né? Transcender essa, que nem a gente falou mais cedo, essa coisa de preto e branco, né? De colocar na caixinha e vamos pensar no indivíduo como um ser completo. Né? Antes de falar a meu respeito, eu estava conversando, fazendo uma outra live, agora com o Ronaldo Konlevski. E Ronaldo Uau! Konlevski Meu te amigo. mandou um grande abraço. Ele disse que está com saudades de você, te mandou um fraterníssimo abraço. O Que Ronaldo bom. Konlevski é uma figura maravilhosa, né? Vou mandar um abraço para ele. Ele é sensacional. Ele até falou, não, eu tinha prometido que ia interromper a live com você para você falar com ela, então vamos dar por encerrado aqui. Tem mais 3 minutos para considerações. Aí eu me despedi ali dele, mas é uma figura muito boa. Eu conheço ele já há muitos anos, enfim, é uma figura extraordinária. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Sou natural do Rio Grande do Sul, nasci numa família italiana lá no Rio Grande do Sul, né? Pessoas da região de Caxias do Sul, né? Uma área industrial e até certo ponto, pelo menos no passado, com conexões com a produção de vinho, né? Hoje nem tanto. E muito cedo saí do Rio Grande do Sul. A nossa família veio para o Rio de Janeiro antes, com uma passagem por Brasília. Isso lá nos 1900, isso já faz muito tempo, né? Isso 1979. Então já vai muito tempo nessa estrada. E aí enfim, meus estudos universitários foram já feitos aqui no Rio de Janeiro. E acabei cursando a Faculdade Nacional de Direito, a UFRJ, lá no CACO, né? A famosa FND, a saudosa FND. E depois disso comecei a atuar profissionalmente em duas frentes, né? Comecei a atuar profissionalmente como advogado e depois me reaproximei do ambiente acadêmico. E no ambiente acadêmico comecei a lecionar, enfim, disciplinas ligadas à iniciativa privada, como o direito empresarial ou a regulação da atividade empresarial, como direito econômico, e as disciplinas ligadas ao processo civil, né? Foram os meus dois principais eixos ao longo aí desses últimos 20 e tantos anos de academia, né? E fui trilhar especialização, mestrado, doutorado, enfim, aquele ciclo acadêmico de formação, digamos assim, clássico, né? E recentemente, quer dizer, não tão recentemente assim, né, eu, vendo o cenário político brasileiro se degradar, eu, em 2014, resolvi ter uma experiência política, né? Em 2014, então, eu me candidatei a deputado federal à época,
E, à época, os únicos partidos possíveis com alguma oposição, digamos assim, mesmo que pífia, né, ao governo do PT, eram basicamente três partidos, né? Os demais ou eram pequenos demais ou estavam cooptados na base de apoio do PT e da então presidente Dilma Rousseff, né? E aí, à época, nós tínhamos ali basicamente três partidos, né? O PPS, que era um ex-partido comunista, e eu, como sendo de direita, né, jamais poderia entrar no PPS. O Democratas, à época, e que no Rio de Janeiro é uma estrutura centrada, muito centrada, focada na família Maia, o que, portanto, também é bastante complicado. E havia o PSDB, era a alternativa que se tinha. Eu me filiei ao PSDB e concorri, fiz à época cerca de 11 mil votos, o que foi por uma experiência, uma votação excelente, né? Inicial, né? Fiquei como suplente. E, tecnicamente falando, se à época o Aécio Neves tivesse obtido a vitória, muito provavelmente, como eu era o segundo suplente, se não me falha a memória, isso já tem tanto tempo. Enfim, Aécio Neves não ganhou e o resto é história, né? E a partir dessa experiência partidária, com uma outra experiência partidária que eu tive logo depois, na sequência, uma experiência partidária também bastante complicada, no Partido Novo, porque eu, no PSDB, à época, saí do PSDB porque percebi que ter feito sucesso eleitoral me transformou num inimigo dentro do partido, né? Alguém que estava sendo visto não como alguém que poderia agregar, mas assim como alguém que poderia causar problemas àqueles que, à época, dirigiam o partido. E mexer com o status quo, né? Passei a ser hostilizado dentro do partido ao invés de ser alguém incentivado. Até porque, a despeito de sair candidato pelo PSDB, todas as minhas bandeiras foram, à época, bandeiras no espectro ideológico que eu defendo, que é a direita, né? Portanto, já em 2014, a minha campanha foi toda ela pautada em questões que hoje são recorrentes, como porte de armas, políticas, a redução da maioridade penal, enfim, toda uma agenda muito bem definida em termos de liberdade individual, defesa de valores da família, da propriedade privada, enfim, liberdades econômicas, né? Portanto, esse meu discurso também não era bem assimilado dentro da estrutura do PSDB. Saí do PSDB, então, portanto, e fui ao Partido Novo, à época. E a experiência foi pior ainda, né? Na medida em que ali ou se faz aquilo que o Amoedo determina, ou então o espaço lhe será negado, né? E aí, essas duas experiências partidárias me levaram a começar a refletir sobre as estruturas eleitorais, partidárias, políticas brasileiras, sobre um novo enfoque. Ou seja, eu comecei a olhar para fora. Como é que é no mundo? Porque aqui nós temos como um dado da natureza, né, Aaron? E você, enfim, uma pessoa com ampla experiência internacional sabe disso. Aqui nós temos uma percepção de que lá fora os partidos também são mecanismos obrigatórios. O senso comum brasileiro, né, na média, as pessoas aqui desconhecem detalhes técnicos sobre a estrutura partidária lá fora. E também
na maioria dos países, as pessoas desconhecem do próprio país, né? Sim, Quanto sim, mais de outros países, né? De sim, como claro. exatamente funciona. E aqui as pessoas são induzidas a acreditar que lá fora os partidos políticos também são obrigatórios, a filiação partidária também é obrigatória. O que eu comecei a estudar, até porque a minha formação, meus estudos de doutorado, enfim, vão para o lado do direito constitucional, a minha atuação, né, como professor e advogado. Então, eu comecei a estudar o direito comparado e comecei a perceber que, muito pelo contrário, 9 entre 10 países no mundo admitem candidaturas independentes. Os países que não admitem candidaturas independentes são muito poucos e são países de fraquíssima tradição democrática. São países como Suriname, Angola, Azerbaijão e outros países que não podem servir de exemplo para a liberdade, para a democracia. E nem para o sucesso como um país, né? Não são Exato. países Não são sucesso países, econômico, sucesso cultural, né? não apresentam, Tecnológico. enfim, são países atrasados em todos os sentidos, né? E comecei a observar os tratados internacionais que o Brasil havia assinado. E comecei a juntar todas essas peças e comecei a fazer releituras do texto constitucional brasileiro e reuni, portanto, uma série de argumentos, né, dezenas de argumentos jurídicos, históricos e sociológicos, que demonstram a sustentação e a viabilidade, a compatibilidade com a Constituição da aceitação de uma candidatura independente. Organizei todo esse estudo e propus, em 2016, uma ação judicial na Justiça Eleitoral pedindo o meu registro à candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Sem partido. Sem partido político, sem partido político. Porque a minha experiência entre sair do PSDB, ingressar no Novo e me desfiliar do Novo foi muito rápido. Eu fiquei 3 meses filiado e concluí, bom, aqui é mais do mesmo, né? Então, vou embora e vou tentar enfrentar esse sistema partidário brasileiro. E em 2016, então, propus essa ação judicial e ela foi sendo sistematicamente negada nas instâncias judiciais, e eu fui interpondo os recursos até que do Superior Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, propus o recurso ao Supremo Tribunal Federal, e lá a questão foi ser relatada pelo ministro Barroso. E aí o ministro Barroso, então, levou o caso a plenário, aí fomos a Brasília fazer a defesa da admissibilidade do recurso. Houve, então, essa primeira sessão de julgamento em que a Suprema Corte aceitou o julgamento do caso, né? Mencionou, então, portanto, que enfrentará o mérito e, mais do que isso, atribuiu repercussão geral ao caso, o que no juridiquês significa basicamente o seguinte, né? O caso que tem a repercussão geral, o que ficar decidido nele terá aplicabilidade prática em todos os demais casos. Portanto, por jurisprudência. O caso deixou de ser, digamos assim, o meu caso e passa a ser o caso dos brasileiros, né? Porque a vitória nessa ação é a vitória de todos nós, né? E como está isso? Em 2019, meados de 2019, eu fui mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal e entreguei os memoriais de julgamento ao ministro e pedi, então, que fosse pautado ou, então, que fosse feita audiência pública
E o ministro Barroso, então, mencionou que faria, ainda em 2019, a audiência pública. Promessa feita, honrou com sua palavra, e no dia 9 de dezembro aconteceu a audiência pública, que foi convocada por ele, e que perdurou o dia inteiro. Na parte da manhã, nós escutamos os partidos políticos, e majoritariamente os partidos políticos foram lá para dizer que o monopólio que eles têm é maravilhoso, que eles têm estruturas fantásticas. Que surpreendente. Surpreendente que a minha causa deve ser julgada improcedente. O Supremo não deve, portanto, fazer qualquer acolhimento do mérito. E com relação à manifestação na parte da tarde, a audiência pública ela serviu para ouvir a sociedade civil, e vários movimentos sociais foram convocados e lá se manifestaram. E aí o quadro se inverteu, ou seja, majoritariamente o que nós tivemos ali foram entidades da sociedade civil se manifestando no sentido de acolhimento da tese, o julgamento procedente do caso. E a questão da liberdade individual fica muito latente, né? Quando nós temos a leitura também dos pareceres da Procuradoria-Geral da República, porque quando da primeira sessão de julgamento, a Procuradora-Geral da República era a Raquel Doge, e a Raquel Doge ela fez um parecer basicamente defendendo a minha posição e dizendo que o recurso deveria ser acolhido pelo Supremo Tribunal Federal porque não havia incompatibilidade entre uma candidatura independente e o sistema constitucional brasileiro. Já nessa audiência pública que houve em dezembro passado agora, havia a substituição da Procuradoria-Geral da República, não era mais a doutora Raquel Doge, mas sim o doutor Aras, e o doutor Aras emitiu, portanto, novo parecer da Procuradoria-Geral da República, confirmando o entendimento, apresentando novos argumentos no sentido dessa compatibilidade e dizendo que sim, que o Supremo deveria acolher o meu recurso. Portanto, temos dois pareceres da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal indicando a procedência. E o ministro Barroso, então, ao final da audiência, disse que aprontaria o voto dele e que até o final de maio, início de junho, pediria pauta para o julgamento. De modo que eu estou muito animado e eu quero crer que em 2022 já estejamos com esse assunto resolvido e tenhamos novamente no Brasil candidaturas independentes, porque no Império e na República, na Primeira República, a tradição brasileira era de candidaturas independentes e nós perdemos a possibilidade de votação em candidatos independentes com a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas, né? Então, resgatar essa tradição brasileira e a liberdade individual é extremamente importante. Com certeza. Eu não sabia que eu já estava assim nesse pé, vamos dizer, tão otimista. E como você vê... Não, na verdade, antes de eu entrar na pergunta, vamos só ver se tem perguntas, se o pessoal já está fazendo pergunta. Lembrar para o pessoal aqui que isso é uma conversa casual, né, que a gente está aqui entre amigos, a gente está aqui nos nossos Instagrams pessoais, estamos aqui, podemos falar qualquer coisa, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e a gente vai acatar todo tipo de pergunta. Seja bem-vindo, Fernanda, Guilherme. Então, por favor, façam perguntas aí que a gente gostaria muito de responder. Eu vou fazer um resuminho assim, do que você falou para a gente ficar transparente, né? Para a gente deixar as coisas claras. Você me corrige se eu estiver errado, tá bom, Rodrigo? Claro. Candidaturas independentes é um tema que a gente
não conhece tão bem porque a gente nunca para pensar. Isso eu estava querendo dizer, porque a gente pensa que é assim no mundo inteiro. Então, o mecanismo democrático é você se filiar a um partido e lidar com isso, né? É assim que é feito, não tem outra forma de fazer. Normalmente as pessoas pensam assim, né? Só que não, você está dizendo que 90% do mundo aceitam candidaturas independentes, né? Então, a sua trajetória pessoal foi de se decepcionar com alguns partidos, né? Com o PSDB, o Partido Novo, e eles não é nada contra eles individualmente, todos os partidos funcionam da mesma forma, né? E você, depois disso, você decidiu, então, desbravar um território novo baseado em pesquisa da própria Constituição da nova República, agora, né? Da nossa República atual. E você decidiu, então, se candidatar à prefeitura do estado de Rio de Janeiro, né? Não é isso? Sim, a prefeitura do município do Rio de Janeiro, no sentido de provocar a discussão, levar a discussão, não apenas uma discussão acadêmica, porque academicamente ela já é o meu doutorado, né? Mas transbordar os muros da academia e judicializar a questão. Perfeito. E obter do Supremo uma decisão. E eu vejo, felizmente, né, isso tem me alegrado muito ao longo dessa caminhada que se iniciou em 2015, porque lá atrás o tema era um tema absolutamente inexistente, desconhecido da mídia, não mencionado na classe política, enfim, um tema que era simplesmente um não tema, na verdade. E hoje nós vemos isso recorrente, né, nos mais variados locais, pessoas comentando, conversando, debatendo. Isso já foi objeto, né, eu já participei do maior congresso de direito eleitoral que tivemos no Brasil no ano passado. Coisa que era absolutamente impensável há algum tempo atrás, que se tratasse do tema candidaturas independentes num painel de direito eleitoral, né? Portanto, desculpa. Ver o tema ganhar dimensão e estar, digamos assim, às vésperas, na antessala do julgamento no Supremo, é extremamente animador. Extremamente animador. Eu não posso imaginar. Isso aí deve ser uma coisa que né, você vê o seu trabalho teórico, né, se concretizar, né, entrar dentro, se manifestar dentro do mundo prático, dentro né, um mecanismo público, é realmente muito, muito admirável. Obrigado. Então, para terminar o resumo da sua trajetória, ver se eu estou certo, você, depois de se decepcionar com os partidos, você entrou com uma candidatura para a prefeitura do município do Rio de Janeiro, como candidato independente, alegando com todos os seus argumentos que isso era uma coisa perfeitamente viável através da Constituição brasileira e da justiça brasileira e, inclusive, até como alguém falou aqui, do Tratado de São José da Costa Rica, né, que garante que os países desse tratado têm o direito, né, que os cidadãos dos países desse tratado têm o direito de exercer a candidatura independente. E aí o que aconteceu foi que você foi rejeitado inicialmente, né? Depois você fez um apelo para a Suprema Corte e agora ela você recebeu muito recentemente, né, que as mais novas notícias, boas notícias, de que isso já recebeu duas aprovações, não sei como é que é o linguajar certo para isso. São os pareceres da Procuradoria-Geral da República. Os pareceres. Dois pareceres da Procuradoria-Geral da República,
favoráveis, né, para o seu caso. Uhum. Então, é aí que você está agora. Estou certo aí nesse resumo? Sim, claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. É exatamente essa a sequência de fatos. E isso é extremamente importante, Aaron, porque, na verdade, o partido político ele é a porta de entrada para a vida pública. E se a porta de entrada já é uma porta que apresenta uma série de problemas, de vícios, com estruturas ineficientes, restritivas, evidentemente que há uma contaminação de todo o sistema. Há uma contaminação de toda a estrutura. Portanto, é possível dizer, para sintetizar, que a estrutura partidária brasileira ela não renova e não permite a renovação. Quando nós vamos aos dados estatísticos, nós percebemos que a taxa de renovação na política brasileira é uma das mais baixas do mundo. A taxa de renovação na política brasileira é uma das mais baixas do mundo. E isso é fruto e reflexo direto de estruturas oligárquicas monopolísticas, né, que controlam com mão de ferro todo o fluxo de entrada de novos candidatos. E como a estrutura é monopolística, só ingressa na eleição aquele que o cacique político permitir que ingresse. Então, veja que a situação é dramática, porque o partido político, na verdade, ele está usurpando um poder que é da população. Porque é ao povo, de modo soberano, que cabe a escolha dos mandatários. Quando você tem uma entidade que pré-seleciona candidatos e que faz uma espécie de, aspas, um filtro, na verdade, essa entidade ela está usurpando a soberania popular. O pior aspecto. Como entes monopolísticos, os partidos políticos eles se movem em 3 direções, basicamente. Uma é evitar a competição exógena. A outra é evitar a competição endógena. E a outra é maximizar vantagens. Traduzindo isso, você tem os partidos políticos buscando recursos públicos, né, maximização de vantagens, ou seja, eles querem cada vez mais fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de rádio, tempo de TV, quer dizer, eles vão consumindo cada vez mais recursos públicos, né, são 3 bilhões de reais que nós temos entre fundo partidário e fundo eleitoral, e mais uma enormidade de gastos com rádio e TV. O segundo movimento, evitar a competição endógena, ou seja, a legislação vai se tornando cada vez mais complexa e dificultando a criação de novos partidos políticos. E terceiro, evitar a competição exógena, de fora para dentro, ou seja, o sistema barra a entrada de candidatos independentes. Com esse arcabouço, então, a política brasileira, a estrutura partidária brasileira, ela foi apodrecendo e virando um grupo de caciques que dominam, que são os senhores da política e coronéis. dominam com mão de ferro, os coronéis da política, e que dominam com mão de ferro toda essa estrutura. Porque eles dominam a quem vão destinar as verbas partidárias, o fundo eleitoral, que candidatos eles vão privilegiar dentro dessa estrutura e conceder ou não a legenda a um determinado político que, para se candidatar, 99% das vezes precisa se fazer acordos e o famoso beijamão para poder ser admitido naquele grupo, senão ele não terá acesso à vida pública. Isso ofende a democracia, isso ofende a liberdade individual, isso torna a democracia brasileira um simulacro, isso piora a qualidade dos políticos, porque se para entrar eu preciso da admissão do chefe do partido, né? Na verdade, então, a qualidade de quem chega lá
passa a ser posta em dúvida, porque para chegar lá ele teve que fazer acordo, ele teve que criar, digamos assim, laços inconfessáveis, muitas das vezes. Rodrigo, em qualquer cargo político você tem que fazer acordos para chegar, mas no Brasil você tem que fazer acordo para chegar, antes de chegar no cargo político, para chegar dentro do partido, né? Para chegar Sim, aí está. Não há você já perdeu sua autenticidade lá, né? Você não está nem... Exato, você é morto ao chegar. Há um filme famoso com esse título. Perceba, não há problema nenhum, e a política é a arte da negociação. A política é a arte do diálogo construtivo, da busca de consensos. Portanto, não há mal nenhum e não se deve criminalizar a política. Não se deve achar que é algo negativo você estabelecer conversações com os mais variados setores. A política é para isso mesmo. A política é para que você dialogue com o seu inimigo e você não saia em guerra com o seu inimigo. Né? A política é justamente a busca de se tentar uma convivência não bélica com o seu inimigo. Então, na política, é óbvio que você tem que sentar com o seu inimigo e tentar construir ali algum consenso. Porque senão vamos voltar ao estado de natureza, né? Onde todos lutam contra todos num combate corporal e numa matança generalizada. Evidentemente, então, que não há problema nenhum no diálogo político. O problema é que, no partido político, em especial, esse diálogo ele não é transparente, ele não é translúcido, ele é feito às sombras, aonde a população não pode ver. Esse é que é o problema. E, portanto, que critérios levaram aquele partido a escolher aquele candidato? Você nunca sabe. Não é como, por exemplo, nos Estados Unidos, não é aberto. Existem prévias. Ou vários outros países do mundo, né? As prévias partidárias, né? Transmitidas, inclusive, pela televisão. Aqui, por que fulano ou beltrano é o candidato? Não sei. Não faço a menor ideia. Ora, isso vai apodrecendo a política, isso vai minando a política. Portanto, além de ser uma agressão brutal à liberdade individual, é uma agressão brutal à soberania popular e é algo que faz com que a política gradativamente piore no Brasil, eleição a eleição. Nós vamos tendo um conjunto de parlamentares e candidatos cada vez mais desqualificados. Então, é óbvio que a candidatura independente não é a bala de prata, mas ela é a mãe de todas as reformas, porque ela permite que outras boas reformas sejam encaminhadas, porque a política terá uma válvula de escape, um mecanismo de oxigenação. E mais, os partidos políticos serão obrigados a melhorar as suas práticas por conta do incremento da competição. Então é melhor para os partidos também. É melhor os partidos. Ou seja, além do independente, a pressão dos independentes melhora os partidos políticos. Mal comparando, é a pressão de mais competição em qualquer atividade econômica. Quando você aumenta a competição, a tendência é de que aqueles que já estão instalados no mercado tenham que melhorar o seu Vou fazer uma pergunta aqui do Vieira.jhe. Ele está falando uma coisa que é relevante que você está falando agora. Mas dentro da máquina existe muita coisa que está presa aos partidos. Como alguém eleito conseguiria ter relevância sem um partido político? São assuntos que não se confundem, né? É preciso entender isso. Estar filiado a um partido político não imuniza nenhum político da crise. Tá? Não imuniza nenhum político da crise. Basta nós pensarmos que o Brasil teve, nos últimos 20 e poucos anos, 2 impeachments. E de pessoas que eram filiadas a partidos políticos.
Então, estar filiado a um partido político não garante estabilidade e não garante sequer fidelidade da sua própria base partidária. Basta você lembrar que há pouco tempo atrás você tinha o presidente Michel Temer, filiado ao PMDB, procurando fazer lá determinadas reformas, e determinadas alas do PMDB, mais ligadas ao senador Renan Calheiros, por exemplo, faziam forte oposição ao próprio presidente Michel Temer. Veja que, num partido político, muitas das vezes, o indivíduo ele não consegue a aderência do seu próprio partido. Uhum. Portanto, é preciso deixar muito claro, né? O que faz com que haja uma aderência e um apoio? Não é o partido político. O que faz com que haja uma aderência e um apoio é o estabelecimento de um projeto claro, de um projeto muito bem definido e que consiga o amálgama da sociedade, que consiga congregar esse apoio na medida em que ele promove o convencimento dos parlamentares e da sociedade civil de que a direção a ser tomada, a direção apontada é a direção certa a ser tomada. Uhum. É isso que faz com que um determinado político consiga base de sustentação. A filiação partidária é só uma chancela. O partido político ele é um cartório, carimbador. O que você está falando é que então o trabalho assim é mais um trabalho retórico, né, na prática, na vida real, e as pessoas têm essa noção de que existe um grande apoio do partido político que move as coisas, né? Vamos lembrar de Aristóteles, né? O zoon politikon, o homem é um animal político. A política ela foi feita a vida inteira sem partidos políticos. O partido político ele é uma criação muito recente na vida política das nossas sociedades. Basicamente, o partido político, como nós temos hoje, é uma criação do século XIX para problemas do século XIX, para uma sociedade de baixa comunicação, onde você congregar pessoas fisicamente e atribuir àquela organização a denominação de partido político era importante no século XIX. O que não significa que a política tenha que continuar a ser feita desta forma no século XXI. Percebe? Ou seja, hoje, numa sociedade de alta comunicação, numa sociedade da instantaneidade dos meios de comunicação, como nós estamos fazendo aqui, veja que os partidos políticos não protagonizam mais o debate político no Brasil. Os partidos políticos, eles já há décadas, eles vêm a reboque, porque a dinâmica do debate político é tão mais veloz que o partido político ele simplesmente não gera formulações. Ele se tornou um grande cartório que ele vai carimbar e dizer você pode concorrer, você não pode, de acordo com os interesses daquela cúpula que controla o partido político. Mas que partido político no Brasil, nos últimos 10 anos, formulou políticas e apontou caminhos? Nenhum. E também a gente viu o caso do presidente Bolsonaro, que, respondendo de novo a pergunta aqui sobre o apoio dos partidos, o presidente Bolsonaro, sem apoio algum, virou presidente da República, sem nenhum partido por trás. O PSL não era um partido, né? Não era uma coisa, era uma legenda, não tinha essa estrutura. Então, isso eu acho que é o melhor exemplo, né, de ilustrar como você pode virar presidente da República sem partido, né? Sim, e você tem exemplos no mundo inteiro. Na França, o Emmanuel Macron chegou à presidência da França sem estar afiliado a partido político, né? O En Marche, depois de eleito, aí houve a criação do partido político. Mas no momento da eleição, Emmanuel Macron não era afiliado. A campanha inteira e a própria criação do movimento En Marche foi
fora do círculo partidário. Né? Então, você tem aí fartos exemplos. Nos nossos vizinhos aqui, o prefeito de Bogotá, na Colômbia, o prefeito de Valparaíso, no Chile, né? A segunda maior cidade chilena, tem um prefeito sem partido. O próprio segundo turno no Chile foi entre o atual presidente, que acabou ganhando, o Piñera, mas o seu opositor era um professor universitário sem filiação partidária, que é o meu caso. Eu sou um advogado, professor universitário, sem filiação partidária. Na Finlândia, na Áustria, o presidente da Áustria, independente. Portanto, os exemplos são inúmeros aí, porque nas grandes democracias do mundo, os independentes podem se candidatar. O partido ele é uma opção na democracia, ele não é uma obrigação. Vamos ver aqui outras perguntas. Pessoal, a gente tem mais 15 minutos, lembrando que a gente está aqui falando sobre candidaturas independentes com o Rodrigo Mesomo, pelo Brasileiros Extraordinários. Daqui a pouco a gente vai terminar as últimas considerações aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. O Emílio Jorge está pedindo para a gente falar um pouco sobre o Tratado de São José da Costa Rica. São José ou São João? Agora não esqueci. São José. São José da Costa Rica. E como que é isso para a gente? Né? Se Deus o livre der errado na Suprema Corte Brasileira, a gente poderia apelar para a Corte Interamericana? Como que funciona isso? Eu fiz isso. Eu denunciei o Brasil à Corte Interamericana na OEA, nos Estados Americanos, né, a Organização dos Estados Americanos, à Corte Interamericana de Direitos Humanos e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Primeiro, o processo passa pela Comissão de Direitos Humanos para depois seguir à Corte Interamericana. E me baseei em precedente, porque há um precedente, Iatama versus Nicarágua, em que a Nicarágua foi condenada num caso muito semelhante ao meu. Ou seja, a Nicarágua, houve uma eleição lá municipal, prefeitos, cargos de prefeitos, vereadores, o equivalente a que eles têm lá, prefeitos e vereadores, e o judiciário nicaragüense disse que, não, olha, na Nicarágua precisa de partido político, você tem que ter filiação partidária, senão você não poderá ser candidato. A questão, portanto, esgotou na esfera do judiciário nicaragüense e foi apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão ligado à OEA, e a Nicarágua, no caso Iatama, porque é sempre a identificação do nome versus o país. Né? A Iatama versus Nicarágua é um caso paradigma, na medida em que a Nicarágua restou condenada a mudar a sua legislação e admitir as candidaturas independentes. E eles mudaram? Como é que ficou isso? Isso foi a Corte Interamericana deu prazo à Nicarágua e está correndo esse prazo ainda para a adequação das medidas. Né? Então, basicamente, esse caso me serviu de precedente na denúncia que eu fiz à Corte Interamericana. Eu fiz o histórico de toda a estrutura processual, de tudo que já havia tramitado até então, e apresentei à Corte, a Corte fica em Washington, né? E apresentei à Corte Interamericana, então, o caso, e só que, evidentemente, há um longo processo ainda a ser seguido, e eu sou um anônimo, né? Evidentemente, se eu fosse o Lula, a Corte já teria se manifestado, né? Mas como eu sou anônimo, temos um longo caminho ainda, mas está tramitando, o processo, nós pedimos a abertura do caso Mesomo versus Brasil, para que
a corte possa, enfim, admitir o processo, né? A corte eventualmente pode não admitir, né? Mas para que ela possa, é o nosso empenho para tal, para que a corte possa analisar essa questão. E há também a possibilidade de, enfim, novas denúncias ao Brasil, porque cada eleição é um fato jurídico isolado. Portanto, outras, eventualmente, se você se candidatar e lhe negarem, denúncia à Corte Interamericana, caso Falbo versus Brasil. Falbo versus Brasil, eu estava pensando nisso aqui. Então, o título é bonito. Então, são as formas pelas quais os casos são designados na Corte Interamericana. Né? O nome do indivíduo versus o país ao qual ele está litigando. Né? Incrível. E a luta, enfim... nós tivemos no ano passado, no Congresso Nacional, o deputado Orleans Bragança, né? Nosso querido deputado Orleans Bragança, né? Além de um excelente parlamentar, amigo pessoal, nós tivemos a grata oportunidade de debater o tema com ele, instrumentalizá-lo com uma série de informações e conseguimos organizar a apresentação do projeto de emenda constitucional na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele, participando da Comissão de Constituição e Justiça, foi o relator do projeto. O parecer, né? O não sabia, não. Parecer. E, obviamente, um excelente parecer, um parecer favorável às candidaturas, mas na Comissão de Constituição e Justiça, controlada por Rodrigo Maia, nós, por 12 votos a 11, não conseguimos avançar com o tema. Né? Portanto, claro, ali funcionou o espírito de corpo e os caciques políticos que dominam o Congresso Nacional e que também são diretores partidários, donos de partidos políticos, trataram de minar o debate no parlamento brasileiro. Né? De modo que não é muito alvissareiro querer, digamos assim, esperar que o Congresso Nacional legisle sobre isso. Nós temos que jogar as nossas fichas, impressionar o Supremo Tribunal Federal, mostrar que é um clamor popular, mostrar os efeitos benéficos das candidaturas independentes. As candidaturas independentes, elas não destroem os partidos políticos, elas melhoram os partidos políticos, porque, como eu disse, o incremento de competição leva necessariamente a que o partido político ele tenha que melhorar, porque agora, se você quebra o monopólio, o cacique político desaparece num sentido clássico da palavra, porque é o partido que precisa do candidato, não é mais o candidato que precisa do partido. Você inverte a polaridade de poder. Sim. E o poder ele sai da cúpula do partido e vai para a base do partido. Por isso que nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as prévias. As prévias, elas são fruto da candidatura independente, na verdade. E te dou um exemplo, o próprio Trump. O Donald Trump, num determinado momento da eleição, a cúpula do Partido Republicano queria fazer o quê? Impor o Jeb Bush, porque o Jeb Bush era mais afinado com a cúpula partidária. O Donald Trump disse o seguinte: olha, se vocês impuserem o Jeb Bush, é um direito de vocês, partido, vocês podem impor o Jeb Bush, mas eu vou sair do Partido Republicano e venho independente. E aí vamos ver quem ganha. Ora, o Partido Republicano fez o quê? Opa, deu para trás, porque ele lembrava do Ross Perot. Vamos lembrar que na eleição do Bill Clinton, o Bill Clinton só ganhou porque houve um racha no Partido Republicano, o Ross Perot saiu, fez como candidato independente 20 milhões de votos à época, rachou completamente a base do Partido Republicano e entregaram no colo do Bill Clinton
à presidência dos Estados Unidos. Lembrando disso, a cúpula do Partido Republicano fez o quê? Opa, se a gente impuser o Jeb Bush, vai acontecer a mesma coisa e agora nós vamos entregar a presidência para Hillary Clinton. Quer dizer, vamos cometer o mesmo erro, rachar a base do Partido Republicano e entregar o governo para Hillary Clinton. E, se não houvesse candidatura independente nos Estados Unidos, Trump não seria presidente. Porque o que teria acontecido? O Partido Republicano teria imposto o Jeb Bush e ele teria que ter aceitado. seria entre Jeb Bush e Hillary Clinton. E aí o resultado que ia dar, enfim, não faço a menor ideia. Ou seja, o que você está falando, assim, em outras palavras, é que todos os presidentes, desde Vargas, né, que a gente tem no Brasil, foram, de uma maneira ou de outra, impostas por partido político. E a gente não tem aí um equilíbrio, né, a gente não tem uma representação verdadeira, a gente não sabe nem o que seria, né, por exemplo, uma figura como Trump, você ame ou odeio, mas é uma figura fora da caixa, né? Uma pessoa que... Eu não estou estabelecendo nenhum julgamento de mérito. Sim, claro. Mas é isso que eu estou dizendo, mas é uma figura fora da caixa. A verdade é a seguinte, a vontade popular norte-americana foi respeitada, ponto. Se é um bom candidato, se não é bom candidato... Não cabe a nós julgar. O que está sendo analisado aqui é o seguinte, quando há candidatura independente no sistema, prevalece a vontade popular. Quando não há candidatura independente no sistema, prevalece a vontade do cacique, porque, em suma, é ele que escolhe o candidato. Há um simulacro de democracia no Brasil, porque quem escolhe o candidato não é outro que não o cacique. A população ela apenas vota em quem o cacique deixou. E também, Rodrigo... Nos entregou esse. Vamos votar, então? Eu fico pensando que candidaturas independentes também ajudam a criar grupos, talvez, que não sejam necessariamente fechados, engessados como partidos políticos são, que podem, de repente, se comunicar, trabalhar juntos, né? Pessoas que, indivíduos, candidatos independentes, podem trabalhar juntos de acordo com interesse em comum, com projetos em comum. Um candidato independente pode até trabalhar com um partido sem estar dentro desse partido, por existir por não estar sujeito aos caciques, né? Por não estar sujeito a um processo engessado, a uma estrutura engessada. Aí a sociedade, de repente, que é o nosso assunto aqui no Brasileiros Extraordinários, como que a sociedade consegue tomar as rédeas de volta para ela, né? E tirar do estado totalitário que a gente vê no Brasil hoje. Então, eu acho que, assim, como a gente falou mais cedo hoje, os nossos assuntos, né, candidatura independente e o assunto da sociedade se emancipar do governo, elas se unem muito bem, né, com muita harmonia.